tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Mas antes, eu quero lembrar você que estamos no comecinho do mês de novembro e esse é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Então, é o Novembro Azul, dedicado aos homens para que se cuidem também contra o câncer. Então, você, homem, procure um médico, se cuide e veja que a vida é maravilhosa. Vamos começar nossa aula? Hoje nós continuamos com o tema de números decimais. Essa atividade está no seu livro de matemática, na página 235. Material na mão e atenção para começarmos nossa atividade. Vamos à primeira questão que diz assim: 1 milímetro equivale a 1/10 de centímetro. Para representar 1 milímetro, podemos escrever. Então, aqui, nós estamos trabalhando décimos, né? Ele está falando sobre uma parte do décimo de centímetro, que é o milímetro. Então, aqui nós temos 1 mm, que é a abreviatura de milímetro, ou 1/10, que a gente lê 1/10, a fração de centímetro, ou 0,1 centímetro em número decimal. Então, 0,1 é o equivale a 1 milímetro do décimo de centímetro, ao décimo de centímetro. Então, agora, ele quer o seguinte: usando a representação decimal, ou seja, os números decimais, expresse em centímetro cada medida indicada a seguir. Então, da mesma forma que ele fez aqui, com 1 milímetro, você vai fazer também com 5 milímetros, 9 milímetros e 4 milímetros. Só que você vai escrever na forma decimal, da mesma maneira que está aqui 1. A diferença é que você vai colocar o número 5, o número 9 e o número 4 para expressar 1 milímetro do décimo de centímetro. Tá certo? Então, aqui nós temos, o milímetro, nós temos o décimo e nós temos 1/10 de centímetro. Então, agora nós vamos usar a mesma maneira para fazer com 5 milímetros. Você vai colocar 0, tantos centímetros. Com 9, 0, tantos centímetros. E 4 também, em número decimal. Agora, vamos à nossa atividade, que diz assim: 10 centavos equivale a 1/10 de real. Lembra da moeda de R$1? Pronto, a moeda de R$1, ela indica aí o inteiro. Só que, quando a gente troca essa moeda por 10 moedas de 10 centavos, a gente está falando aqui, do décimo de R$1, né? Para representar essa quantia, podemos escrever. Então, aqui nós temos, 1/10 em fração, 1/10 real, ou de real, ou 0,1 real, que indica 10 centavos da moeda. Usando o símbolo do real, nós temos, então, aqui, o R, que representa real, o cifrão, que é o símbolo do dinheiro, 0,10. Então, aqui eu tenho 10 centavos. Esse número 1 aqui, ele ocupa a casa decimal, né, dos décimos. E aqui o 0, ele está ocupando a casa dos centésimos. Então, por isso que a gente fala 10 centavos. Agora, usando o símbolo do real, expresse em centavos cada quantia indicada a seguir. Vamos fazer a mesma coisa aqui, que ele fez com 10 centavos. Então, aqui nós temos 1/10 e ele transformou em 10 centavos, que representa 1/10 do real. Agora, vamos ver 10, 7 décimo. 7 décimo de real. Então, aqui eu tenho, você vai colocar 0,7 e acrescenta o 0. Então, da mesma forma que eu tenho 10 centavos, você vai fazer aqui, com 7 décimos, a mesma coisa, de centavos. Agora, 20 centavos, você vai colocar da mesma forma que está aqui. O R, o cifrão, 0,20 centavos. Agora, 5 décimos de real, a metade de R$1. Então, você vai colocar o R, o cifrão, 0,50 centavos.
Usando a representação decimal, expresse a fração destacada em cada item. Então, vamos lá? Na letra A, ele indica assim: 18 minutos correspondente a 3/10 de hora. Pronto, então 3/10 de hora é o que você vai fazer. Então, você vai colocar o inteiro aqui, ó, já foi dividido. Então, 0, o número que aparece aqui no numerador, que é 3, e aqui indica, ó, a casa decimal. Então, 3/10. Agora, você vai escrever na forma decimal, 0,3. Pronto. Agora, na letra B, ele diz assim: 100 metros correspondem a 1/10 de quilômetro. Então, aqui você vai transformar essa fração em um número decimal. Do jeito que você transformou 3/10 em 0,3, você vai transformar 1/10 da mesma forma, só trocou aqui, ó, o algarismo do numerador. Na letra C, ele diz assim: 50 metros correspondem a 5/10 de 100 metros. A mesma forma você vai escrever agora em número decimal. Então, 0, o algarismo que está aqui no numerador, para formar o número decimal. Na letra D, nós temos 100 gramas correspondem a 2/10. 2/10 de 500 gramas. Então, você vai escrever 2/10 aqui, que é uma fração, em número decimal. Então, 0, o número que está no numerador. Muito fácil, né? Então, faça aí com capricho. Bom estudo, boa atividade. Se tiver uma dúvida, volte um pouquinho o vídeo ou entre em contato com a professora do plantão pedagógico, que aí ela pode também estar lhe ajudando, tá certo? Boa atividade e até a nossa próxima aula. Um abraço!